Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências do 7º ano. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na aula 43. Objeto de conhecimento, história dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas e uso das tecnologias. No detalhamento, nós vamos ver sobre a Revolução Industrial e a evolução das máquinas térmicas. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Vejam onde eu estou, hein? Aqui, ó, do lado desta embarcação, né? Deste navio a vapor. Vocês estão vendo ali, ó, no fundo que tem uma chaminé e que está saindo ali fumaça. Isso é uma representação, né, de um barco a vapor que tinha propulsão a vapor. E eles foram muito importantes após a Revolução Industrial para ligar, né, aquelas longas distâncias para o desenvolvimento econômico que foi ali muito impulsionado, né, que foi muito estimulado com a Revolução Industrial. Então, vejam aí, ó, você sabia que tinha barcos a vapor também na Amazônia? Pois é, na Amazônia, eles estavam ali ligando as grandes cidades da Amazônia, como Belém e Manaus, ali pelo século XIX. Então, esses barcos, eles transportavam pessoas, transportavam mercadorias, eles tinham outras características, né? Os barcos a vapor foram tendo várias características, várias arquiteturas, né, em vários países, mas que eles mantinham ali o mesmo objetivo, que era ajudar com que as pessoas fossem transportadas de um lugar para outro, que as mercadorias fossem assim distribuídas, né? E, inclusive, facilitou com que houvesse o desenvolvimento das cidades na Amazônia, na época da Belle Époque, né? O grande boom de desenvolvimento ali que houve na Amazônia. Então, vamos aí começar a conhecer um pouco, a estudar sobre a Revolução Industrial e a influência das máquinas térmicas neste processo. Vejam aí que na Revolução, a relação entre a Revolução Industrial e as máquinas térmicas, elas estão intimamente relacionadas à utilização dessas máquinas, né, em um dos principais estímulos do processo revolucionário que transformou a sociedade, a economia e a produção de bens. Então, neste período da Revolução Industrial, ocorreu ali um grande estímulo ao desenvolvimento, foi uma revolução. Imaginem vocês que saiu de um processo que era todo de manufatura, em que as mãos eram utilizadas, né, para a confecção de objetos, para o trabalho, e assim ocorreu o processo de industrialização, principalmente na Inglaterra. Vejam aí que durante a Revolução Industrial, né, que teve seu início na segunda metade ali do século XVIII, na Inglaterra, e posteriormente se espalhou por todo o mundo. Ocorreu uma mudança radical nos métodos de produção. E como eu comentei com vocês, essa produção que era ali manufaturada, né? Então, antes dessa época, a produção de bens era majoritariamente, na sua maioria, artesanal e realizada em pequena escala. Quando falamos aí que em pequena escala, é que, como dependia de um trabalho artesanal, em que vocês sabem, né, que é preciso com que a pessoa execute, né, com as mãos aquela atividade, então não dava para produzir muito, tipo, a escala de produção era pequena, era pouca, então por isso tem esse termo de pequena escala. E o processo de industrialização
ajudou com que fosse então produzido centenas, milhares de produtos em um tempo muito menor, tá? Mas nessa época aqui da escala, né, da produção artesanal, era utilizado a força humana, tá? E animais como fontes de energia. Então nós tínhamos assim com que o homem ele percebeu, né, durante aquela Revolução Industrial e durante os processos de substituição também de uso dos recursos naturais, né, eles passaram a ser utilizados também em maior quantidade, porque os processos passaram a ficar industrializados. Então, assim, o homem percebeu que ele tinha que estar empregado, ele tinha que executar regras, né, da indústria, e não era mais somente uma atividade pessoal, uma atividade artesanal. Mas nós vamos ver aí uma explicação sobre a Revolução Industrial com o professor Artemison. Veja aí. Olá, alunos, tudo bem? Estou aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre história, sobre a Revolução Industrial. Normalmente, quando você for ler a respeito dessa questão, você vai ver que a Revolução Industrial está dividida comumente em 3 fases. Primeira, segunda e terceira revoluções industriais. E o que caracteriza cada uma dessas fases? Inicialmente, na primeira revolução industrial, nós vamos ter o surgimento das primeiras máquinas, ou seja, é o processo de passagem da manufatura, ou seja, o trabalho feito a partir da força de trabalho dos braços do homem, com as primeiras máquinas que vão surgir nesse momento, como por exemplo o tear mecânico, não é? Movidos a vapor também algumas outras dessas máquinas, como por exemplo os primeiros navios que vão começar a fazer longas viagens entre os continentes levando passageiros e mercadorias. Então são alguns dos exemplos dessa primeira forma, né, que vai ter a revolução industrial, ou seja, é a saída do trabalho simplesmente manual do homem para o trabalho das máquinas. Aqui vai ter início aí mais ou menos em 1750, no século XVIII. Já a segunda fase, em 1850, nós vamos ter o surgimento de novas fontes de energia, como por exemplo a utilização do petróleo e, claro, o surgimento de novas formas de transporte, como o trem, o surgimento dos motores de combustão interna também, além de equipamentos de comunicação, como por exemplo o telefone e o telégrafo. Tá? Então são algumas características desse momento. E por último, na terceira fase da Revolução Industrial, claro que nós vamos ter ainda também a continuidade do desenvolvimento de todas essas tecnologias, o avanço da medicina, como por exemplo a descoberta da penicilina, de algumas outras vacinas também, né? A continuidade também da questão, por exemplo, o desenvolvimento de metais que vão também facilitar o processo da construção civil, tá? Novas ligas metálicas vão surgindo. Mas lembre que o aço, por exemplo, foi descoberto na segunda Revolução Industrial. Mas na terceira, isso sofre transformações, novas transformações. Além de que nós vamos ter o advento da internet, o advento, né, dos computadores, dos microchips e novas tecnologias que estão surgindo. E um grande exemplo desse momento vai ser, por exemplo, a corrida espacial na chamada Guerra Fria, quando o homem chega à Lua. E lembrando que essa terceira fase, que começa em 1950, dura até os dias de hoje. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Olha aí, vocês tiveram essa brilhante explicação aí do professor Artemison, né, de História, em que ele trouxe para a gente ali todas as fases da Revolução Industrial. E vejam vocês que foi passando por várias etapas, né, desde o início ali dos motores a vapor, e nós tínhamos ali, como iniciei a nossa aula, né, os navios, os barcos e navios a vapor, né, e assim os motores, né, e também aquela corrida espacial aí que ele comentou, né, no final da sua explicação. Então vejam vocês que a indústria foi se aperfeiçoando, houve uma evolução das máquinas térmicas, porque todas essas utilizam, né, até hoje,
hoje, como nós ainda estamos vivendo a terceira fase, né, terceira etapa da Revolução Industrial, então não é um assunto que ficou no passado, né? O processo de industrialização ainda está ocorrendo. E aí as máquinas térmicas, elas vêm ali para poder transformar esse calor, essa energia que está sendo produzida ali com o calor, em trabalho, em movimento. E aí, por isso, desde os barcos a vapores ali, aquele vapor fazia com que aquela embarcação se movimentava. Os motores hoje utilizados nos automóveis, nos motores de polpas das pequenas voadeiras ou os motores rabeta, né, daquelas canoas, eles também têm ali uma transformação, né, de calor, de energia por combustão interna e o movimento, que é o deslocamento. Então, todas essas têm relação com as máquinas térmicas. Como foi esse início? Veja aí que as primeiras máquinas térmicas, elas foram inventadas lá no século XVIII. Elas consumiam grande quantidade de combustível para produzir um trabalho relativamente pequeno. E aqui eu destaco novamente a palavra trabalho como movimento, como um deslocamento, ou seja, o que estava sendo necessário naquela máquina, então, era a execução daquele trabalho. Lá por volta de 1770, o inventor escocês James Watt, ele apresentou um novo modelo de máquinas térmicas. E aí nós temos a mais primitiva máquinas térmicas, que é a eolípila. A eolípila é também chamada de máquina, né, a vapor de Heron, e Heron ele foi um grande estudioso, matemático, né, em que ele viveu ali naquela época, em 150 a.C., como um matemático cientista que fez essa invenção. E, para isso, a eolípila, ela utilizava o vapor a partir do calor que foi produzido. Tá? Então, ele já transformava ali, mesmo em uma máquina primitiva, ele transformava, né, essa energia térmica com uma fonte de calor e uma energia mecânica com uma execução de trabalho. Essa máquina, a eolípila, ela foi esquecida, sabe? Ele era o inventor, né? O Heron de Alexandria. Mas todas as invenções, elas passam determinado tempo até serem reconhecidas. Então, ela ficou ali esquecida por 18 séculos. Olha aí essa parte da história, né, que nós temos sobre as máquinas térmicas. Até que durante a Revolução Industrial na Inglaterra, o seu conceito veio à tona, ele foi utilizado novamente para poder ser aplicado em larga escala. E isso fez com que todo o processo de revolução industrial, com base nas máquinas térmicas, com base também nos recursos naturais, fez com que houvesse esse crescimento da economia mundial. Tá? Então, nós temos aí uma importante descoberta, né? Então, nós vamos ver aí nesse vídeo como que ocorriam essas primeiras máquinas térmicas, que era a eolípila, né? Ou a máquina térmica de Heron. Tá? Então, vejam aí que essas primeiras, vocês estão vendo uma fonte de calor embaixo, tá? Essa fonte de calor, ela aquecia essa primeira estrutura ali que tinha água no seu interior. Então, essa água entrava em ebulição, tá? Para então, a partir daquela esfera, o vapor que se concentrava ali naquela estrutura, nessa esfera que está girando, pela saída dessas duas tubulações, desses dois canos, né, a saída do vapor fazia com que essa esfera entrasse em movimento, tá? Então, toda essa estrutura que estava com base em um tripé, que fazia com que o calor gerasse esse aquecimento da água ali dentro e o vapor que estava sendo produzido ali, quando essa água entrava em 100 graus Celsius, ele gerava
esse trabalho, esse movimento com a saída do vapor de ar, tá bom? Então, esse era o mecanismo que foi descoberto, que a produção do vapor, essa mudança ali de estado físico da água permitia esse movimento. E aí veio o estalo e os grandes avanços das máquinas térmicas, que elas estão ali com o conceito, né, de que a partir da transformação dessa energia térmica em energia mecânica. E vamos ver aí as máquinas térmicas e a sua importância para a Revolução Industrial e, como já citei para vocês, elas permitiram aumentar a produção, né, em uma escala que não era imaginada na época em que eram executadas atividades artesanais, atividades de manufatura. Então, trouxe esse avanço na quantidade produzida ali por aquela indústria. E isso permitiu que, ao aumentar a quantidade, né, dessas mercadorias, diminuísse o custo, ou diminuísse o valor da produção, né? Então, todos esses produtos que antes tinham valores maiores, mais caros, eles, com o aumento da quantidade produzida das mercadorias, dos produtos, diminuía o seu valor, o custo de produção sobre eles e, ainda assim, o custo que era, no caso, levado à população, né? O custo em que a população passou a adquirir esses produtos também foi muito menor, tá bom? E como representação aí desse momento, desse avanço, né, da Revolução Industrial, da escala de produção, é que teve ali a importância das locomotivas a vapor. Então, o conceito do vapor, do uso do vapor para o deslocamento ainda era utilizado nas locomotivas a vapor, e isso fez com que aumentasse ali as áreas comerciais entre países, entre continentes, né? E assim também teve início das exportações. Exportações é quando uma mercadoria é vendida de um país para outro lugar, né? Outro país, fora, em outra região, em outro continente. Então, é exportação. E, ao contrário, aproveitando para comentar com vocês que tem a importação, se um país está vendendo para outro país, está exportando, existe aquele outro país que está recebendo a mercadoria, ele está importando. Então, os produtos de importação, por exemplo, nós no Brasil importamos produtos dos Estados Unidos, por exemplo. Então, os Estados Unidos está exportando e no Brasil estamos importando. Isso só veio aí com o aumento da escala de produção trazida pela Revolução Industrial e com a presença e a evolução das máquinas térmicas. Então, vamos ver os tipos de máquinas térmicas que nós temos aí no nosso dia a dia. Como é que acontece esse funcionamento? Então, as máquinas térmicas, elas são classificadas quanto ao ciclo termodinâmico ou ao tipo de combustão. Então, já tem dois tipos de classificação aí. Primeiro, o ciclo termodinâmico e uma segunda classificação quanto ao tipo de combustão. Toda máquina térmica ela vai apresentar ali um elemento que está sendo utilizado na produção desse trabalho, tá? Então, todos eles, a partir dessa classificação, eles vão possuir ali esse processo, esse funcionamento. Então, nós vamos iniciar nossa fala aí sobre a classificação, a primeira classificação, que é quanto ao ciclo termodinâmico. E aí, nesta classificação, vejam vocês, né, que temos as máquinas térmicas de ciclo fechado. Nas máquinas térmicas de ciclo fechado, esse fluido ali de trabalho que vai estar ocorrendo essa transformação, né, de calor
em movimento, passa por um ciclo que obriga a apresentar as mesmas condições termodinâmicas, as mesmas condições de calor, do início ao fim, né, da realização desse trabalho. Então, nós temos assim as centrais a vapor. Nessas centrais a vapor, elas, como o vapor ele está passando por uma mesma estrutura, do início ao fim, elas vão ter as mesmas condições termodinâmicas, as mesmas condições de calor. Essa é uma primeira classificação, tá bom? Quanto às máquinas térmicas do ciclo fechado. Vamos ver aí uma segunda classificação, ainda falando, né, do ciclo termodinâmico. E aí nós temos um segundo tipo de ciclo termodinâmico, que são as máquinas termodinâmicas de ciclo aberto. Essas máquinas termodinâmicas de ciclo aberto, eles já possuem ali características que não são as mesmas do início ao fim do processo. Então, o fluido de trabalho ele não vai ter as mesmas condições, não vai ter as mesmas características que é encontrado no início, né, e depois de todas as etapas, no fim dessa realização de trabalho. E aí nós temos os motores a combustão. Tá? Nos motores a combustão, por exemplo, os motores de automóveis, os motores de polpa, eles possuem ali combustão e ali dentro tem todo um mecanismo de funcionamento classificado aí como um ciclo aberto. Então, nós temos aí, primeiro, relembrando, que tem uma primeira classificação em ciclo termodinâmico, e nesse ciclo termodinâmico ele vai ter uma outra classificação em ciclo fechado, ciclo termodinâmico fechado e ciclo termodinâmico aberto. Então, nós estamos falando aí da primeira classificação quanto ao ciclo termodinâmico dessas máquinas térmicas e que elas se dividem em ciclo fechado e ciclo aberto. Mas também tem uma segunda classificação das máquinas térmicas, tá? Que é quanto ao tipo de combustão, que elas também possuem duas divisões. Então, vamos ver aí que essa máquina térmica, quanto ao tipo de combustão, ela também vai ter duas classificações, em que a primeira ela é de combustão externa, tá? Então, nessas máquinas, que tem a combustão externa, o fluido de trabalho não entra em contato com os produtos da combustão da mistura, né, com o ar combustível. É uma mistura ar e combustível, então eles não entram em contatos, né, entre si, e por isso essas máquinas precisam estar equipadas com um sistema de trocadores de calor. E aí tem as caldeiras. Nas caldeiras nós temos aí esse tipo de combustão que vai ocorrer para que esse fluido de trabalho ali do início ao fim do processo tenha essas características. E aí, estou comentando aqui da primeira, vamos agora para a segunda, né, divisão desse tipo de combustão, que são as máquinas térmicas de combustão interna. E aí, nessas máquinas, o fluido de trabalho é justamente a mistura ar-combustível, tá? Dispensando os trocadores de calor, o que simplifica uma parte do processo termodinâmico e aumentando a eficiência da máquina, tá? Então, neste caso ali, que ocorrem os motores, né? Os motores de combustão, e como exemplo, especificamente, esses motores de combustão interna, que tem um ciclo termodinâmico, né, aberto ali, ele é encontrado nos motores de automóveis, em motos e nos motores de polpa. Então, são os tipos de máquinas térmicas encontradas aí no nosso dia a dia, tá? Essas máquinas térmicas, e nós falamos aí dos vapores, né, do uso do vapor, das caldeiras a vapor, dos motores a combustão, aí
exemplificando os motores de automóveis, eles todos foram importantes no processo de evolução das máquinas térmicas e assim fizeram com que a indústria ficasse com a importância e o desenvolvimento, né, industrial dos países ao longo aí de todos os países no mundo, tá bom? Mas vamos aí detalhar um pouco mais sobre as locomotivas a vapor, que foi ali o grande início desse processo, né? A primeira ideia revolucionária foi de James Watt. Ele projetou um cilíndrico que para que dentro desse cilindro um pistão pudesse ir e voltar e uma haste para este pistão. Então, esse conjunto ele foi chamado de vilabrequim. Então, por isso que a nossa ilustração tem aí o vilabrequim projetado por James Watt. Então, Richard Trevithick, aí, mais ou menos isso, ele pegou essa máquina térmica, máquina a vapor de Watts, né, e combinou com as locomotivas a carvão que existiam naquele momento. Então, ele criou uma primeira locomotiva, né, a vapor. Então, para isso, nós temos aí toda uma ilustração que vai mostrar o princípio de funcionamento, né, dessas estruturas. Vejam aí que tem ali a produção de calor. Essa produção de calor ele era canalizado por essas estruturas aí em vermelho. O que era em excesso saía ali pelo o cano em branco, que está sendo eliminado para o meio externo, tá? E na estrutura em vermelho, esse vapor ali, ele forçava o movimento desse vilabrequim para então ocorrer o deslocamento, ocorrer a produção de trabalho, né, a execução do trabalho, tá? Então, com isso aí, com todo esse mecanismo de movimentos do vilabrequim juntamente com o vapor, foi aí a grande propulsão das locomotivas a vapor, tá bom? E nós temos os impactos, né? Toda essa transformação que ocorreu aí após a Revolução Industrial teve muito impacto tanto para as pessoas quanto para a economia. Vejam que os impactos sociais e econômicos visualizados no mundo, né, eles têm grande relação com o desenvolvimento das máquinas térmicas, né, que aí teve aí as leis da termodinâmica também envolvidas, né, o desenvolvimento da termodinâmica. Então, houve aí com isso o estabelecimento da segunda lei da termodinâmica. O desenvolvimento da termodinâmica causou importantes avanços na tecnologia de produção e de transporte. E esses avanços causaram grandes impactos na sociedade, né, e no desenvolvimento da civilização. Então, nós temos aí que as máquinas térmicas, todo esse mecanismo aí de uso da fonte quente, né, que vocês estão vendo ali na parte em vermelho da ilustração, todo esse calor que está recebido e que ele causava um trabalho. Nós já sabemos que o trabalho é a execução de um movimento, seja qual for o equipamento. E a perda dessa energia excedente para o ambiente, todo esse mecanismo fez com que houvesse ali o avanço de todos os processos da economia, tá bom? Então, todos esses dispositivos, eles operam em ciclos termodinâmicos que podem transformar o calor em trabalho mecânico. E aí os motores de combustão interna, que são aqueles dos automóveis, né? Todos os tipos de automóveis e também motos e motores utilizados nas embarcações, aí, voadeiras ou rabetas, né, nas canoas, são exemplos de máquinas térmicas. Elas absorvem o calor que é produzido a partir da queima de uma mistura de combustível e ar, que é periodicamente injetado ali no interior de cilindros, né? Então, tem todo um movimento interno desses equipamentos. Então, desse modo, parte da energia que é liberada durante a explosão, né, é convertida em trabalho. Explosão ali é a combustão, tá bom?
então é convertida em trabalho por meio do movimento do pistão, uma das partes móveis do motor, usada para converter a energia térmica em energia cinética, tá? Então, com isso, tudo isso fez com que, a partir da Revolução Industrial, né, esses processos agrícolas, os transportes ferroviário, marítimo, a indústria de roupa, siderúrgica, que está muito envolvida com o derretimento do aço e moldagem de vários equipamentos, a indústria automobilística, imaginem vocês, tudo isso ocorreu ali naquele momento, né, com os avanços da Revolução Industrial, com os avanços e evolução das máquinas térmicas, né, das tecnologias que estão envolvidas em tudo isso, e isso foi bom para as pessoas, socialmente, dinheiro ajuda a ter qualidade de vida, né, com o trabalho das pessoas, e também ali para a sociedade, para a indústria, né, para a qualidade de vida, né, que tem-se nas cidades, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau!